Convido a deputada Carla Zambelli. São 53 milhões de reais todos os anos, todos os meses. Já gastamos 40 bilhões de reais. Com o quê? Com anistiados políticos. Durante o período do regime militar, 20 anos de período de regime militar, levantou-se que a esquerda teria 1.918 torturados. Assim como a nossa ex-presidente Dilma, que dizia ter sido torturada, mas se vê na foto linda e formosa, se é que possa se chamar assim essa terrorista. Depois da lei de anistia, o número que a esquerda falava de 1.918 pessoas subiu para 20 mil pessoas. Ora, será coincidência que a esquerda, de repente, do nada, por perceber que tinha dinheiro envolvido, por perceber que podiam ganhar uma graninha quando diziam: fui torturada, fui torturado. Não, nunca precisou se provar nada. A comissão da verdade ouvia a esquerda e tinha tudo isso como verdade. Agora eu lhe pergunto, senhores, a direita foi ouvida? A família dos 117 militares e civis assassinados durante o regime militar por essa esquerda terrorista, guerrilheira, foram ouvidos essas famílias? Essas famílias receberam indenizações? Não. Essa comissão da verdade, que foi nomeada pela presidente Dilma, foi feita só para a esquerda, pela esquerda. Nós queremos a CPI dessa comissão da verdade. E para isso, senhores, eu faço um apelo. Por favor, assinem a CPI da comissão da verdade. A esquerda, inclusive, deveria assinar, porque se não tem medo da verdade, deveria querer verificar o que foi feito nessa comissão. Eu peço, por favor, aos senhores e senhoras que não assinaram, um apelo: me procurem e assinem a CPI. Vamos descobrir onde é que estão esses 40 bilhões de reais. Peço para incluir minha fala na Voz do Brasil, senhor, por favor. Seu pedido será atendido. Deputada Joyce. Presidente, para falar aqui sobre o destaque 12, que pede a supressão do artigo 22 aqui da medida provisória. Ora, o artigo 22 é exatamente o que originou a medida provisória. Suprimiu o artigo 22, que diz que os imóveis que constituem o patrimônio imobiliário do Fundo de Regime Geral da Previdência Social poderão ser transferidos para o patrimônio da União, que lhes dará destinação assegurada à compensação dos créditos e dívidas entre Fundo e União na forma estabelecida em regulamento. Suprimir esse artigo é acabar com a medida provisória. É simplesmente colocar a medida provisória no lixo. Então eu peço a todos aqui uma orientação contra essa supressão desse artigo, minha gente. Essa é uma orientação do Tribunal de Contas da União. É o Tribunal de Contas da União que recomendou que houvesse ali um investimento para tampar pelo menos parte do rombo da Previdência. É preciso que haja pelo menos a movimentação desse dinheiro. É um imóvel, são imóveis que estão parados, não servem para absolutamente nada. Estão lá no Fundo de Regime Geral da Previdência. O INSS não tem que administrar imóvel. A União precisa ter esses imóveis, fazer dinheiro desses imóveis. E olha, uma expectativa aí que no mínimo 6 bilhões de reais sejam arrecadados hoje com imóveis que na prática são elefantes brancos. Então é preciso sim que o artigo 22 da medida provisória seja mantido e aprovado para que nós consigamos seguir a recomendação do Tribunal de Contas da União até que, enfim, nessa casa, com responsabilidade, consigamos aprovar a reforma da Previdência. Que é brincadeira. O que eu estou vendo ali do outro lado, parece que os parlamentares da oposição estão vivendo em outro mundo. A reforma da Previdência cuida exatamente do mais pobre. Quantas vezes a gente vai ter que dizer, tem que desenhar? A reforma da Previdência cuida exatamente dos mais pobres. Combate exatamente o bando de marajás, que ganha inclusive acima do teto constitucional. O que a gente quer é que aquele que ganha menos pague menos, que ganha mais vai pagar mais. É simples assim, é matemático, é juntar Lé com Cré.
Não precisa ser muito inteligente. Agora, quem está contra a nova reforma está contra o povo brasileiro, está contra o mais pobre. Em relação à medida provisória, a orientação é contra a supressão desse artigo 22. Presidente, obrigada.